Gente, um texto muito conhecido, Atos capítulo 2, versículo a partir de 42 a 47. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Essa é a palavra de Deus. Isso aí, gente. Então, gente, como tema de hoje é uma comunidade cativante. Você que é novo aqui, talvez quando você ouve a palavra comunidade cativante, eu não sei o que possa vir à sua cabeça, à sua mente, né? Mas eu sei que pode vir muitas coisas. Desde um negócio de a gente querer aguar o evangelho e querer ser um povo bem cativante, sabe? Um povo bem legal. Assim, vamos esquecer do evangelho, esse negócio de ser crente, de verdade, né? Porque o pecado é relativo, o pecado é a coisa da cabeça dos outros. Vamos ser cativante. Para alguns de vocês talvez é isso. Mas, caramba, eu achava que essa igreja era mais bíblica, ortodoxa, né? Para alguns de vocês, cativante pode ser, sei lá, um monte de coisa. Então, a ideia central, gente, nós vamos começar dessa forma. A ideia central de sermos uma comunidade cativante é uma comunidade que não é construída por afinidades humanas. Isso é uma forma de pregar para nós mesmos. Pregar, o que eu acabei de falar aqui da Calvary Brasil. Nós não somos construídos por afinidade humana, mas é formada e sustentada pela centralidade do Evangelho, e por isso se torna distinta, por isso se torna visível, por isso se torna cativante ou atraente, podemos assim dizer. Por quê? Porque da forma que nós vivemos, de forma distinta, as pessoas que estão procurando uma família, uma comunidade, vão assim, cara, esse pessoal, eles sabem amar. Esse pessoal sabe cuidar uns dos outros. Esse pessoal sabe se importar com os outros. Então isso nos torna uma comunidade que cativa os corações. Um dos primeiros retiros que nós tivemos na outra igreja, na Calvary Curitiba Norte. E se você me conhece um pouco, você sabe que eu tenho um método pedagógico, que é o da repetição. Eu acho que repetição é uma coisa incrível. Para alguns é muito chato, mas eu costumo dizer que a repetição ela nos ajuda de tal forma que quando nós estamos saturados e cansamos de ouvir a mesma coisa, talvez ali é o começo da realidade daquilo que nós gostaríamos que se tornasse uma segunda pele para a gente. Que se tornasse algo muito vívido e eficaz na nossa vida. Então, nós tivemos esse retiro chamado Uma Comunidade Cativante. Gente, a gente falou tanto sobre isso, que eu tive duas experiências interessantes acerca disso. Agora eu posso falar porque não tem ninguém de lá que vai se ofender aqui, né? Eu não vou falar nome, então ninguém sabe quem foi. Mas teve um assim, dá para ter outro tema para esse retiro? Eu tô cansado desse negócio de cativante. Esse negócio de comunidade aqui, comunidade ali, comunidade... Cara, dá pra gente ser só a igreja. Falei, mas a igreja é comunidade. Não, é outra... Não, então tá bom. Não vamos mudar o retiro, não vamos mudar esse negócio, vai ser isso aí mesmo, é o que temos para hoje. Aí teve uma faísca lá e uma pessoa falou assim, acabou de ter o retiro comunidade cativante, vai me dar uma dessa. Eu nem estava errado.
Então, seja como for que você se achegue a esse lugar, para a gente a palavra comunidade é uma palavra muito importante. Então a gente entra no texto de Atos 2, 42, lembrando que anteriormente, na semana passada, a gente parou em 3.000. As palavras que nós ouvimos na semana passada foram que 3.000 pessoas foram adicionadas num único dia. Nós vimos também uma pergunta extremamente importante diante da pregação de Pedro. Em resposta a essa pregação, o pessoal se fez a pergunta e falou assim: irmãos, o que faremos? O que faremos diante disso? Aí mais uma vez eles responderam, eles foram batizados. Então, nós temos essa figura de 3.000 pessoas, talvez mais de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas foi relatado, mas possivelmente, na nossa experiência de batismo, normalmente onde tem batismo, tem pessoas que na hora decidem lá e os números aumentam, né? E aí então a resposta, se vocês querem de fato seguir a Cristo, se vocês querem de fato encontraram com o Senhor, tê-lo como Salvador, é uma resposta natural, tornar público o nosso compromisso com Cristo. Então, o batismo entra nessa realidade. Nós vimos essa coisa de Pentecostes, né? Como se fosse uma fumaça, é vento, é fogo, é línguas, é sinais, um monte de coisa, e agora a gente chega numa coisa um pouco diferente. Então, depois de tudo isso, Lucas poderia ter escrito, para quem é carismático, gostaria de, vamos continuar esse negócio do fogo, né? E ele muda um pouquinho. Ele não segue com o que está acontecendo de forma mais espetaculosa ou miraculosa. Ele começa escrevendo, olha o que ele escreve. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aí então a gente tem como se fosse nós tivemos o clímax, agora a gente volta para o lugar ali da base, a gente vê que talvez pareça assim, poxa, quase decepcionante. Tava mó negócio legal, a gente gosta de um fervo, sabe quando a coisa era para estar massa e agora tá tipo assim, poxa, voltou normal, cara, rapidão acabou esse negócio, né? E agora vem um estudo bíblico, o pessoal comendo junto, o pessoal orando junto, tudo ao mesmo tempo. Como é que funciona essa questão? Nós somos lembrados, gente, que o maior milagre de Pentecostes não foi o fogo, não foi o vento, não foi o barulho, foi o povo. Tem uma coisa incrível acerca do ser humano, gente. É um povo que se torna um novo povo, uma nova gente, uma comunidade que o mundo nunca tinha visto antes. Foi isso que se tornou aquilo. O resultado disso é que a igreja foi formada, uma nova realidade ao redor de quem olhava para aquele povo. E agora está acontecendo a igreja. Reparem comigo, o mundo é cheio de comunidade, gente. Seja com clubes, seja com time, seja com academia, seja de tribo, de qualquer coisa que seja, urbana, política, do esporte, do skate, do surf. E todas funcionam no mesmo jeito, é impressionante. Dos motoqueiros, né? Junta quem é parecido. Cara, se você é um cara careta, você não vai comprar uma Harley Davidson. E você não vai pro grupo dos motoqueiros, cara. Porque você tem que usar um colete de couro quando tá 45 graus. E para alguns de nós isso aí não dá. E tantos outros exemplos que eu poderia dar. Você pode botar o tênis mais fera que for da Nike, da Adidas, e até andar com a galera que corre. Mas se você não é corredor, todo mundo só vai elogiar o seu tênis. Porque a galera sabe que o tênis da galera que corre é diferenciado. Eles não usam sneakers, nem Vans.
A Vans ainda não lançou ainda um de corrida. Aí fica a dica para Vans. Mas tem que ter alguma semelhança, gente. Tem que ter alguma coisa. É isso que normalmente a gente vê. Eu tava na Praia Grande agora, na praia. Tava lá, poucas quadras da praia. Gente, esse negócio de clube, de grupinho, de comunidade é uma coisa... Quando não tem Cristo é fácil virar seita. Tem um pastor lá que é surfista, o cara tem 60 e poucos anos e, cara, surfa 3 vezes por semana. E aí ele descobriu que tinha uns 2, 3 surfistas lá na conferência. Cara, 6 horas da manhã, no frio do caramba, os caras estavam lá pronto pra surfar, cara. Eu falo assim, né? Se fosse pra bater um prego... Que... Não, brincadeira. Mas a galera do surf tava lá, 6 horas da manhã, cara. Com a roupa de borracha, com as pranchas. Cara, os caras... Um falou com um, outro falou com o outro. É afinidade. Um americano, o outro brasileiro, o outro do lado... Cara, um profissional, o outro nada profissional. Agora, essa comunidade de Atos, ela não tinha nada disso. E, cara, eu não sei se você já sentiu alguém de fora de alguma dessas coisas. Cara, é impressionante. Você se sente alienado. Se você não pratica com esporte, você vai andar com a galera do esporte, você sabe que você tá fora. É fácil. Cara, a galera nerdola aí, cara, os papos dos caras, tipo assim, mano, é muito chato, cara. Você não aguenta 5 minutos se você não curte o negócio, né? Então, a gente pode olhar com isso, cara, não tinha nada disso. Não tinha nada assim, nada, gente. A Bíblia fala, né, nos versículos anteriores, eram de partos, medos, elamitas, gente de língua diferente, de país diferente, poucas semanas antes nem se conheciam, estavam reunidos todo ao redor lá para ir para essa tal festa da colheita, né, das primícias, conhecida como Pentecoste, e de repente eles estão comendo na casa um do outro. Então isso não se explica por afinidade, gente. E essa é uma coisa impressionante, que só se explica por Jesus. E é essa ideia que eu quero que a gente tenha hoje. Que uma comunidade cativante, gente, ela não é construída por afinidade, eu repito, ela é formada e sustentada pela centralidade do Evangelho. O Evangelho, ele tem a capacidade de tornar estranhos o próximo membros da família que sentam à mesa. Só o Evangelho é capaz de fazer isso. Nós vamos começar o Clube do Livro. O Evangelho e as Chaves de Casa. Rosária Butterfield tem um testemunho radical de transformação de como essa realidade de ser estranho, se tornar o próximo e ter um lugar à mesa mudou a vida dela radicalmente para sempre. Então isso é só o Evangelho é capaz de nos mostrar. E a gente vê aqui nesses versículos, tão poucos versículos, mas eu conheço pastores que gastariam um domingo em cada parte, pelo menos. Mas por questão que Atos vai durar já muito tempo, a gente vai terminar essa parte aqui hoje. Então a gente vê aqui um primeiro movimento, vamos colocar em 5 movimentos ou 5 pontos. Fala que no versículo 42, a gente vê o fundamento. Começa pelo alicerce, começa com eles perseveraram. Gente, perseverar é uma coisa que para alguns de nós é um desafio. Começar coisas e terminar, começar coisas e avançar e manter é um desafio. E sabe uma coisa que torna essa ideia de perseverar na fé um desafio ainda maior? Porque ele não tem uma timeline. Sabe quando você engole coisa assim e fala assim, quer saber? Eu vou engolir isso aqui porque só tem mais 3 anos. Então, mais 3 anos eu vou lá, mais 3 anos eu consigo, mais 2 eu consigo. Agora isso aqui é tipo assim, enquanto você viver, você vai precisar perseverar. Então, ele não diz assim, eles experimentavam de vez em quando, ou eles visitavam de vez em quando eles continuam firmes. Não,
é uma palavra de teimosia santa. É tipo assim, a gente sabe que as coisas não são tão assim redondinhas, mas a gente continua perseverando porque nós somos teimosos e nós acreditamos nessa coisa. Perseveraram em quê? Né? Uma pergunta que a gente faz. 4 coisas. E vocês podem anotar ou rabiscar na sua Bíblia, porque elas são, gente, o chão de toda a igreja cativante. Uma igreja que não tem essas coisas de forma visível é uma igreja doente. É uma igreja que precisa de ajuda. Então, a palavra, né, a doutrina dos apóstolos é a palavra, é o ensino das Escrituras, é o fundamento da vida cristã, o manual de vida para nós. A comunhão, conhecida também como koinonia, é a vida partilhada, muito mais do que comer pizza ou hambúrguer de vez em quando, ou comida japonesa. É algo muito mais que isso, é compartilhar a vida, é compartilhar a nossa mesa, é compartilhar o nosso café, é compartilhar o nosso chá, ou os nossos legumes, seja como for. Mas é um lugar que a gente encontra uma coisa de unidade, onde a diferença que talvez poderíamos ter já não se encontra mais. A mesa, o partir do pão, a mesa é um lugar onde Deus está constantemente sentado e sempre fazendo com que pessoas se sintam bem-vindas a esse lugar de pertencimento. E a oração não requer muita coisa de explicação, porque se Jesus orou, quanto mais nós precisamos orar. Se esse não é um exemplo suficiente para nos encorajar, eu não sei mais o que pode nos encorajar. Jesus, em seu tempo na terra, ele usufruiu e desfrutou dessa relação com o Pai acerca da oração, nos dias mais terríveis da vida dele, principalmente. Quanto nós precisamos disso. Então, uma das coisas que me chama a atenção antes de nós seguirmos adiante, gente, é que quando nós olhamos para essas coisas, para essas 4 coisas, elas não soam nada extraordinário, não soam nada espetacular, mas elas soam como a liturgia do ordinário. Ela soa como coisas que eu e você devemos viver e respirar no dia a dia. Todos nós aqui comemos, todos nós aqui vemos pessoas, todos nós temos acesso ao Senhor, todos nós podemos compartilhar o que temos, todos nós temos acesso à Bíblia em tudo quanto é língua que a gente quiser, da forma que a gente quiser. Então isso aqui é a liturgia do ordinário todos os dias. Então aqui a primeira lição, gente, é uma comunidade cativante não nasce do extraordinário, nem de um momento especial ou específico. Ele nasce da devoção do dia a dia. E isso, gente, é uma coisa que requer um esforço, gente, tão grande. Porque a gente está acostumado com essa coisa de eventos que marcam a nossa vida. E se nós não pararmos para olhar que a devoção diária, se a gente não olhar de forma correta, a gente vai viver uma vida de montanha-russa. E essa vida de montanha-russa, eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Quando a gente é jovem e a gente não sabe muito o que fazer, tá tudo bem, vamos dar um crédito. Quem já foi jovem um dia aqui, cara, a gente não sabe fazer um monte de coisa. Aí a gente tá lá em cima com Deus, super feliz, cara. Aí no outro dia a gente dá uma mancada, a gente tá lá embaixo e a gente vive nesse negócio. Mas chega uma hora na vida, gente, eu não sei vocês, cara, que eu só queria não precisa nem estar muito alto, tá em qualquer lugar assim, acima do baixo, mas uma coisa constante. Então a gente lida com a nossa dor de maturidade diferente, a gente lida com as questões da vida. E eu acho que o perigo de não olhar para a vida ordinária do dia a dia
é de a gente querer fogo do Pentecoste, e Deus quer uma perseverança da segunda de manhã, da terça de manhã, né? No final do dia, na sexta-feira ou no sábado. Eu acho que essa coisa é uma coisa incrível. Então, olhar para esses quatro coisas que são importantes não é uma ideia de teoria, é uma ideia de prática, não é uma ideia de papel, é uma ideia de dia a dia de verdade. É como se fosse uma ideia de sermos chamados para encarnar o Evangelho no dia a dia. Porque o Evangelho nos molda, ou deveria nos moldar, da forma que nós vivemos em tudo que nós fazemos. O pessoal está me perguntando, eu liguei para um amigo meu, ele tem 73 anos, já falei dele algumas vezes aqui, é um dos caras mais queridos para mim, Pastor Larry. E eu liguei para encorajá-lo e ele falou algumas coisas para mim, ele falou assim, Cacá, como você se sente agora com 43 anos? Ele falou assim, pastoreando uma igreja, desse novo desafio e coisa do tipo. Eu falei assim, sabe, Larry, o que eu estou amando é que eu não estou preocupado com o que vai acontecer o próximo ano. Eu não estou preocupado tentando descobrir quais são os meus dons. Eu não estou preocupado tentando perceber, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Não sei se é o caso, se eu compro uma bicicleta. Passou. Agora eu tenho outras coisas, diferentes, mas outras coisas. E eu creio que essa coisa nos ajuda a entendermos essa realidade que nós estamos propondo. Então é assim que o Evangelho, então, ele deixa de ser um conceito e ele se torna algo visível no mundo que nós vivemos. E, gente, é preciso e é de extrema importância que ao nós lermos esse texto, a gente faça algumas perguntas. E as perguntas nós somos uma igreja construída ao redor do Evangelho ou em torno de atividades? O que nós queremos construir? O pessoal pergunta, mas não tem reunião terça, quarta, quinta e sexta, noite do não sei do que lá, dia do não sei do que lá? Não. Não vai ter? Não vai ter. Sabe por quê? Porque você já vem domingo para a igreja, domingo é incrível, nós acreditamos no poder do culto dominical, assim, gente, eu sou suspeito para falar. Durante a pandemia, muitos de vocês me ouviram falar repetidamente como domingo é um milagre. E eu creio que domingo é um milagre, gente. Nós estamos aqui hoje, nesse dia. É um milagre, gente. Estarmos vivos hoje é um milagre. Estarmos junto com nossa família é um milagre. Eu creio que o culto dominical é uma forma de ensinar a igreja isso. Eu cresci num ambiente, o pessoal falava assim, o louvor é para preparar o coração para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a coisa mais importante do culto. Eu não concordo com essa expressão. A palavra de Deus está sendo proclamada do começo ao fim do culto. E toda a liturgia que está acontecendo aqui, gente, ela é pensada em nos formar, em nos moldar. Então, quando nós começamos dizendo que essa igreja está com as portas escancaradas, com as boas-vindas de Jesus Cristo, é o Evangelho, são as boas novas. Quando no final nós oramos para sermos enviados em paz para o mundo, é como seres que carregam as boas novas para o mundo. E dizer que isso tem menos importância, não, é um tudo, em todo. Então, nós queremos que a nossa comunidade seja construída e edificada ao redor do Evangelho. Então, vir para a igreja domingo é uma coisa incrível, ir para o grupo durante a semana é uma coisa incrível. Mas viver o Evangelho 24 horas por dia, 7 dias da semana, 28 a 31 dias no mês, é desafiador, mas é necessário. É necessário. As atividades podem nos enganar, mas a realidade nos encontra. E o nosso coração, então, precisa ser recalibrado todos os domingos, para que a gente possa entender essa realidade do dia a dia. O segundo movimento é a evidência da presença de Deus, gente. Em cada alma havia temor. Versículo 43. Caiu um temor sobre todos.
Não é medo de castigo, é temor reverente, gente. É a consciência de que Deus estava ali e Ele está aqui. De verdade, no meio daquele povo e no meio desse povo. Os sinais, eles aconteceram, mas eles confirmam o Evangelho. Os sinais, eles afirmam aquilo que está sendo proclamado e vivido. Sinais e maravilhas jamais substituirão o Evangelho. Porque o Evangelho é que nos molda. O Evangelho é que nos coloca no caminho correto de justiça. E por isso que quando nós olhamos para a liturgia, a ordem do culto dominical, ela nos aponta a um norte, a Cristo. E quando nós não temos isso e o culto é uma bagunça, todas as outras coisas podem ser o norte. Então até nisso, a ideia é que nós começamos então com o chamado à adoração, Deus convidando o seu povo, vinde e adoremos, prostrados ajoelhemos ao Senhor que é o nosso pastor, as ovelhas que Ele pastoreia e o conduz. E no final nós somos enviados. Então, gente, existe uma coisa incrível diante dessa realidade dos milagres. Porque o maior milagre, eu vou repetir isso, gente, o maior milagre das coisas que nós vimos aqui e que nós vamos ver, talvez nessa vida em algum lugar, gente, não é cura, não é coisas miraculosas. Nós conhecemos pessoas que foram curadas e não creem no Senhor. Tem uma coisa, o povo de Israel constantemente foi lembrado, olhem para trás, vejam o que eu fiz. Porque eles esquecem, eles vão pensar, cara, ver o mar se abrir, cara, não é coisa que se vê direto, não. E se aquilo não foi suficiente, sabe qual foi a primeira coisa quando eles começaram a murmurar, depois que Deus havia libertado eles? Eles falaram assim, a gente prefere voltar para o Egito, lá era bem melhor. Se você conhece um pouco da história, sabe que lá eles estavam algemados e trabalhando como escravos. Falar que era bem melhor do que ser um povo liberto. Então, gente, o maior milagre que a gente vê é o coração de pedra virando um coração de carne que bate por um Criador. O profeta Ezequiel falou isso, falou que haveriam uns dias que Deus tiraria o coração de pedra do seu povo e daria um coração de carne que pulsava por ele. Que tornaria um covarde num arauto, que tornaria um traidor num pregador do evangelho cheio de coragem, um estranho que viraria família e sentaria à mesa conosco. Então, gente, a cultura do evangelho, ela sobressai sobre a cultura das nações. E essa questão da mesa, para alguns de nós, é um desafio. Eu vou parar só por um instante para falar sobre essa questão da mesa antes de falar da questão da reverência, da presença de Deus. Alguns de nós temos dificuldade de levar pessoas à nossa casa porque talvez a nossa casa não está tão perfeita quanto a gente gostaria. Talvez a gente não tenha as coisas que a gente gostaria que tivesse, coisas do tipo. Gente, quem senta à mesa não liga para essas coisas. Não ligam, gente. E a gente não pode ceder à cultura predominante de que nós temos que ser melhores amigos para as pessoas sentarem à nossa mesa. A gente precisa... Gente, a mesa é um lugar tão poderoso. E a única coisa que eu consigo lembrar, quando Davi assume o reino, o trono, ele tinha essa coisa com Saul, né? Que a gente sabe que o coração de Saul não estava correto todo esse tempo. Mas Davi, quando ele assume o reinado, ele fala assim, tem alguém da família de Saul que eu possa honrar? Ele manda lá o pessoal que trabalha para ele e fala assim, cara, tem um manco, o nome dele é estranho, ele mora na região tal, o nome dele é Mefibosete. Davi fala assim, traz ele. Se você já ouviu John Macmillan
Ao vivo ele fala dessa parte. E aí vão buscar Mefibosete. Mefibosete pensa: Davi não gostava do meu pai, eles vão me levar lá e eles vão fazer mal para mim. E Davi tinha essa coisa respeitosa de querer honrar alguém que havia sido parte da família daquele cara. Quando eles trazem ele, gente, ele senta à mesa e ele come na mesa do rei. E na mesa ninguém consegue olhar para a perna dele. Na mesa ninguém consegue olhar para a fragilidade, para a coisa que ele era rejeitado da sociedade. Naquela época, alguém que era na situação, que estava na situação dele, era alguém rejeitado pela sociedade. E aquele cara, então, o Davi demonstra uma bondade para ele falar: não, eu quero fazer bem para você. E isso é uma figura da mesa do Senhor. Na ceia nós costumamos dizer de que ela tem essa questão de calibrar os nossos corações, mas também essa questão de nivelar as nossas vidas, porque não importa quão alto é o salário de algum de vocês diante da mesa de alguém que está desempregado ou que ganha pouco. Nós estamos na mesa, nós estamos olhando no mesmo lugar. E aí então a presença de Deus, ela tem a capacidade de fazer isso. Que coisa incrível de podermos sermos lembrados de que a presença de Deus, ela transforma vidas dia e noite. Tem uma experiência pessoal. Quando eu estava estudando na escola da Calvary, lá no começo dos anos 2000, a gente teve um preletor e ele entrou na sala, todos os alunos estavam lá, ele falou bom dia, ele pegou o violão e ele começou a tocar 2 acordes e a gente sabia que aquele dia não seria uma aula convencional. Aí, alguns de nós entendemos que seguiria com a música e com a oração por um bom tempo, então a gente começou a se afastar. A gente estava bem junto, então um foi para um canto, outro foi para o outro, daqui a pouco um estava ajoelhado, daqui a pouco um outro estava deitado, daqui a pouco um outro estava sentado no chão. E aí a gente foi tomado de uma coisa, cara, que era a presença de Deus. E o sentimento que eu tinha, e depois vim descobrir que todos os meus amigos tinham assim: cara, a gente vai morrer. Cara, a presença de Deus está tão aqui, está tão forte, que a gente vai morrer. Deus é muito santo para nós. E de repente você ouve um soluço no fim da sala, e aquele soluço começa a reverberar de uma forma e todo mundo em pranto. Nunca vou esquecer aquele dia, em 2003. Depois de um tempo chorando, depois de um tempo no chão, todo mundo prostrado diante do Senhor, em reverência, o pastor então ele abre a Bíblia e ele lê o Salmo 53, Salmo 51, a confissão de Davi. E aí então a gente fica por horas, nenhum dos alunos foi almoçar, isso das 8 às 2 da tarde. E aquilo impactou minha vida de tal forma, porque hoje eu tenho uma plena convicção de que tudo que eu já tentei mudar na minha vida e na vida das pessoas, não acontece. Mas basta um toque com uma mulher que vivia com hemorragia, um fluxo de sangue. Basta apenas um toque, se eu tão somente tocar nas suas vestes. Então, gente, a gente precisa dessa reverência diante da presença do Senhor. Quando você vê na Bíblia, tem algumas partes que existe a palavra ai e tem a palavra a ou ó. Em inglês, a palavra para maravilha é ó. A-W-E. Ó. Então, quando Isaías falou: ó, se fendesse os céus e desceste, ele está falando assim: eu tenho um reconhecimento de quem tu és, que tu és capaz de abrir os céus e descer e fazer algo que ninguém mais pode fazer.
Então a gente vê isso ao redor do livro de Atos, esse estado de maravilha, de reconhecimento de quem Deus é e da capacidade dele de fazer algo incrível. Seja qual for a coisa, gente, que eu e você estamos orando ou imaginamos, ou gostaríamos que Deus fizesse, ou a gente já tentou dar uma força, vamos entregar para o Senhor. Vamos falar assim: Senhor, eu não quero tentar, eu quero pedir para o Senhor fazer. Porque quando a sua presença está, ela é capaz de transformar a vida dos corações, como fez com 3.000 pessoas alguns versículos atrás. Foi capaz de transformar os seus corações, batizá-los e então transformar eles em testemunhas. Versículo 44 e 45, a gente vê a marca, o amor prático e contracultural, gente. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartindo com todos conforme a necessidade de cada um. Algumas pessoas usam esse texto de forma bem errada, gente, tá? Isso aqui não é comunismo, isso aqui não é nada perto de comunismo, tá? Ninguém foi obrigado, não houve decreto, não teve confisco. Teve uma ação do Espírito Santo de forma espontânea, dirigido pela necessidade da realidade de cada um dos irmãos. Não é uma teoria econômica, é o evangelho aplicado no bolso, na carteira, hoje no cartão. E quero falar uma coisa para vocês: muitas pessoas desmerecem a igreja, gente. A gente pode não estar nessa realidade de Atos, onde parece que o mundo todo vivia igualdade. Não é isso. Não é, gente. Era um grupo de pessoas. E a gente vai ver que logo lá na frente essa coisa dá meio ruim. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, gente. A igreja, uma igreja séria e saudável, ela funciona nessas funções. Quando pessoas da nossa comunidade padecem de falta de emprego, de falta de dinheiro, falta de comida em casa, a igreja representa o corpo de Cristo e ela chega junto. Talvez você não vai ver nos holofotes, você não vai ver no Instagram, mas constantemente a igreja está fazendo o que Atos nos recomenda fazer. Se algum irmão está em necessidade, alguma irmã, é parte, responsabilidade da igreja. Nós não vamos esperar pelo governo. Nós vamos agir. E é por isso que os dízimos e ofertas também, eles são administrados pela igreja e pela liderança da igreja, para poder ir em direção a essa realidade do que nós oramos, para ajudar o aflito e o necessitado. Então olha que isso revela. Isso revela que, voltando naquela multidão, né, as pessoas todas diferentes, mas elas estavam lá, elas estavam recebendo ajuda uns dos outros. Havia uma alegria, havia uma singeleza, havia uma simplicidade de coração. Não era uma religião pesada por decreto, era Deus movendo o seu povo. E eu vou falar uma coisa para a gente. Ore e peça para Deus abrir os seus olhos, que você vai ver coisa que talvez estava pertinho de você e você nunca conseguiu ver. E aí você vai ver que você pode ser muito mais generoso do que você é. Você vai ver que as coisas que você tem podem significar muito mais do que significam agora. Mas parecia ser uma coisa leve, parecia ser uma coisa alegre, parecia ser uma coisa bonita de se ver. Isso é uma coisa incrível, gente. A comunidade, ela é uma sombra do que Deus projeta. É como se a gente vivesse, sabe, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É tipo assim, é uma sombra, é um vislumbre, é uma coisa, um spoiler de como as coisas funcionam no céu. E é assim que deve ser, gente. Então isso muda tudo.
Porque a comunidade, ela é esse lugar de florescimento. Ela é esse lugar de apoio mútuo, de cuidado, de família e de beleza. A nossa fé, ela não é só de domingo. O domingo é muito importante para a gente, mas ela precisa ser de todos os dias. E alguns de nós, talvez, precisamos rever o nosso conceito acerca da nossa vida cristã. Porque se for só uma questão dominical, nós estamos perdendo. E nós estamos perdendo coisas que são extremamente cruciais na nossa vida. Nós estamos vivendo uma vida cristã leve ou uma vida cristã pesada? É uma coisa que parece que a gente é obrigado, senão Deus vai nos punir? Ou é uma coisa que a gente tem prazer e alegria porque Ele é tão bom? Ele é tão bom. E se Deus é tão bom, eu acho que tem tantas coisas que a gente pode celebrar e poder viver com essa coisa de viver a vida cristã como... Não precisa ser pesado. Não precisa ser amargo. Aí a gente toma um café gostoso, sem ser o Pelé ou o Pilão, porque a vida já é amarga o suficiente. Aí a gente lembra dessas coisas. Tantas outras coisas que nós carregamos. Aí o quinto movimento, a gente vê o resultado, versículo 47. E o Senhor acrescentava à igreja cada dia aqueles que iam sendo salvos. Sabe o que é isso, gente? Algumas pessoas olham para isso e falam assim: a gente só precisa ficar sentadinho aqui na moral e Deus vai acrescentar. Não é isso que esse texto está dizendo. Você vê através do livro de Atos, o pessoal trabalhou muito, o pessoal fez muita coisa para o Senhor, alguns deles a ponto de morrer. Nós vamos ver Estevão daqui uns capítulos aí. O que ele está dizendo aqui, gente, é a dependência de quando nós obedecemos o Senhor, nós vivemos essa vida que não precisa ser pesada sempre. Nós vivemos essa vida de generosidade, nós vivemos essa vida de ver os aflitos e necessitados diante de nós e fazemos algo em direção a eles. E aí nós somos lembrados que a generosidade faz com que as coisas que nós temos não nos tenham, não nos possuam. E então isso nos liberta desse pensamento de que só nós precisamos das coisas que nós temos. E quando nós enxergamos, nós dizemos: cara, isso aqui é um instrumento de Deus na minha vida. E esse instrumento precisa ser multiplicado. Então não é uma estratégia, embora nós cremos em estratégia, gente. Mas aqui não diz que é uma estratégia para acrescentar ou multiplicar. Fala que é uma vida para ser vivida, que traz frutos e resultados. O crescimento não foi fabricado, ele foi concedido. E como isso aconteceu? O próprio Senhor mexeu com o seu povo, com o coração do seu povo. E então eles responderam. O Michael Gorin, ele fala uma coisa interessante assim, ele fala assim: a igreja participa da missão de Deus, sendo um sinal visível do reino. Repara no que isso quer dizer. A comunidade não cresce empurrando o evangelho de fora para dentro. Ela cresce porque ela mesma virou o evangelho, ficando visível. E a cidade não consegue desviar os seus olhos. Olha que coisa linda, gente. A cidade não consegue desviar os seus olhos. Quem é aquele povo que é generoso? Quem é aquele povo que é tão amável? Quem é aquele povo que se reúne e parece que as coisas ao redor parece que não afetam eles? Tem pessoas morrendo ao nosso redor e a gente vem domingo e a gente fala que Deus é digno de todo louvor, de toda glória e toda honra. Isso é loucura. Aí a evangelização, ela é fruto da vida da comunidade. Não é um programa.
Não é uma coisa que nós queremos ficar remoendo para poder ser algo. Terminando, gente. Ser distintos. Sermos diferentes. Eugene Peterson, ele tinha uma dificuldade com a palavra relevante. E alguns de nós temos dificuldades com vários tipos de palavras, né? Então houve uma época que ser uma igreja missional parecia ser algo incrível. Aí você pegava as piores igrejas e falava assim, nós somos uma igreja missional. Então assim, cara, acho que não leu o livro do Michael Gorin. E aí, por que o Eugene Peterson tinha esse ranço com a palavra relevante? Porque ele falou assim, Deus nunca nos chamou para sermos relevantes. Ele chamou para sermos obedientes. Então ele fala que uma comunidade cativante ela é formada pelo Evangelho, ela é sustentada pela presença de Deus, é visível no amor prático e é diferente do mundo. Por isso, sem forçar, sem campanha, sem espetáculo, ela é atraente e cativante. É isso, gente. Então a gente termina olhando para esse texto, olhando para essa comunidade que é um exemplo para nós e que nós devemos olhar para ela como um modelo a ser seguido. É que o mundo não está precisando, gente, de uma igreja relevante. Uma igreja relevante não é a resposta para esse mundo caído. O mundo está precisando de uma comunidade onde Cristo é a pessoa mais importante, que é capaz de dar esperança, que é capaz de transformar, que é capaz de transformar um coração de pedra num coração novo. Sinais do reino dos céus na terra. E assim então é diferente para o mundo. Ela é distinta, ela pode ser um sinal, uma bênção para mostrar que o reino de Deus está aqui. Como o próprio Jesus falou, é chegado o reino de Deus, ele está aqui, está à porta. Vamos orar.